Gente, que conselho vocês dariam para quem está começando a empreender nesse ramo de restaurantes? Porque ele é muito peculiar. É diferente de você abrir uma farmácia, de você abrir uma loja de roupas, até porque não é nada perecível, né? Quando a gente trabalha com restaurantes, é tudo para agora, ou você vende agora, ou você não tem mais, né? Que conselho vocês dariam para alguém que está começando? Olha, Dani, eu acho que é mais ou menos o que a gente falou antes, né? A persistência de tu não desistir. Não, tu não precisa ter experiência em restaurante. Muitas vezes a gente fala que, nossa, não, tu tem que já ter uma noção de restaurante, ter trabalhado em algum restaurante. Não, eu nunca trabalhei em restaurante, sempre trabalhei na parte administrativa, então totalmente diferente do que eu fazia. E o que eu achei legal também, que início do ano agora a gente teve uma amiga nossa, que ela veio com uma proposta pra gente pra ela trabalhar na loja por um tempo. Então ela ficou exatamente 40 dias trabalhando ali com a gente, porque ela tinha o sonho de abrir um café. Ela tinha o sonho de abrir um restaurante, uma cafeteria pra ela. E a gente abraçou a ideia. Claro que a primeira vez que ela veio me contar, eu falei pra ela, olha, tem isso aqui de ruim, mas claro, não vamos motivar, né? E tem isso aqui de bom, tá? Então eu fiz uma balança pra ela, mas eu falei um pouco da realidade do que é o empreendedorismo. Porque muitas vezes as pessoas acham, é fácil, eu vou trabalhar pra mim mesmo. Beleza, mas saiba que tu vai trabalhar às vezes 24 horas por dia, tá? Às vezes a gente dormia 4, 5 horas por dia porque era o que dava. Comer, a gente comia quando dava. Às vezes a primeira refeição era 4, 5 da tarde. Então, muitas vezes a gente ficou sem comer, a gente ficou sem rotina. Até hoje a gente tem dificuldade em organizar uma rotina pra gente. E é isso que agora tá mais tranquilo, né? Então, essa amiga em comum, então, ela veio fazer um teste ali com a gente, ficou 40 dias ali, e eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho ela também nessa percepção. Porque quando tu tá de fora, tu tem uma percepção. Ah, o que que é empreender? O que que é um restaurante? O que que é um café? Porque quando ela saiu desses 40 dias, ela olhou pra gente e falou: realmente, eu achava que era muito diferente olhando do outro lado. E daí eu disse: Exato, daí ela olha entrou só. realmente nos bastidores para ver, ó, como é que funciona. Muitos têm a ideia assim, é só ela na frente atender o cliente, levar o prato e o café e tá pronto. Não, mas não é. Tem tudo um por trás. Tu tem que ter o alimento fresco, tu tem que ter as coisas Claro. prontas. O café de manhã abre 7h30, sim, abre 7h30, mas não sabem que 6h30 já tem gente lá dentro começando a produzir para 7h30 ter as coisas prontas, né? Então é tudo um processo. Tu tem que ter as coisas na data de validade, tu tem que ter os procedimentos padrões, tanto da franqueadora como vigilância e tudo, né? Então, rola muita coisa por trás que ninguém vê. Então, assim, cara, se é teu sonho em realmente abrir um restaurante, um café, vai atrás, tá? Tu tem que gostar do que tu faz, tu tem que bater a cabeça. E é que nem a Dani falou, tu vai trabalhar 16 horas, 17 horas a fio. Tu vai estar com as pernas de noite doendo, mas tu tem que estar em cima, tu vai ter que estar lá, tu vai ter que estar olhando o pessoal trabalhar, tu vai ter que estar entrando na cozinha e fazer os produtos, é tu que vai ter que estar lá fazendo o café. Então não adianta, tu tem que gostar de fazer isso, sabe? Tu tem que persistir nisso. E assim, vai ter dias que tu vai chegar, que a tua internet não vai funcionar, tu vai estar trabalhando sem sistema, vai ter dia que o cano estourou, vai estar vazando água por tudo, vai ter dia que o colaborador não vai vir, e vai ter que ser você pra se virar em 3 lugares diferentes, cozinha, bar e atendimento. E aí? Faz como? Tu sabes Né? que eu trabalhei em grandes hotéis no Rio, né? E tem um hotel, 5 estrelas, 6 estrelas, enfim, que quando inaugurou, o sistema não funcionou. A gente ficou 2 dias, o diretor-geral do hotel foi pro caixa, pra menina do caixa dar conta, ele foi ajudar a fazer as somas, porque foi tudo no papelzinho. A Exato. gente já Isso, teve tudo isso. bem, isso faz 20 anos, mas já tinha sistema, já tinha comanda eletrônica, já tinha tudo isso, né? E aconteceu. Então, isso, o empreendedor, ele tem que ter uma alta resolução de problemas, né? A gente falou isso do setor de eventos, mas na gestão de alimentos e bebidas, de restaurantes, isso se acentua mais, porque faltou tal item, tu vais colocar o quê? Tu vais resolver como? Ficou sem internet? Isso é dos males o menor. O pior é quando tu fica sem, sei lá, às vezes um item principal do cardápio. Tu é uma cafeteria, ficou sem o Mas, café. Dani, aquela vez simplesmente não tinha mais água. Fecharam a rede de água num domingo porque iam Nossa! fazer uma manutenção. Beleza? Ninguém avisou Quase antes. avisaram um dia antes, né? Então, assim, beleza, sábado, domingo, poucos abrem, principalmente domingos, né?
Só que, e agora? Ah, vai no mercado, começa máquina de café. Máquina de café é a base da água. Sim. Então, assim, vai no mercado, começa a comprar bombona de água, começa a fazer as ligações que tu consegue para ter uma máquina de expresso funcionando. Tu tem que ter bombona de água para lavar a louça, porque a tua louça não vai chegar pro dia inteiro. Sim. Os itens que tu Sim, tem. roda a louça várias vezes, a né? comida que vai ser feita, que vai ser lavada, né, higienizado, Tudo. os alimentos. Então, assim, cara, tu tem que dar um jeito. Tu vai ter que apagar aquele fogo e tu vai ter que rodar a operação. Tu vai fechar a operação, a tua loja, por causa daquilo lá? Não. Tu vai ter que solucionar o teu problema. Então, não é assim, agora eu vou reclamar, meu Deus, sabe, me deixaram sem água e agora... Cara, tu tem que resolver. Reclamar não adianta, tem que Não. buscar a solução e assim, não te apavora, porque vai se dar um jeito. Eu sempre digo pro Luiz, cara, aconteceu algum problema, calma, vamos corrigir, vamos lá, o que a gente pode fazer? Vamos ir atrás. E é isso aí, não dá pra Isso me desistir. lembrou mais um caso. Quando eu estava grávida, eu trabalhava num restaurante em Ipanema, no Rio de Janeiro. É um restaurante que já fechou, infelizmente, era um restaurante excelente. E lá era um dia de semana, tipo uma quinta, sexta-feira, teve uma enxurrada na noite anterior que encheu todas as ligações com a Zona Sul. E muitas ruas da Zona Sul estavam alagadas, tal, enfim. No Rio de Janeiro, os trabalhadores moram, em geral, muito longe, né? Eles moram a 2, 3 horas do trabalho. Então, com aquilo tudo cheio, de manhã cedo, eu recebi algumas ligações dizendo, olha, a gente não vai ter como trabalhar. E eu trabalhava no financeiro, eu era gerente financeira do restaurante, né? Aí eu disse, bom, a gente vai trabalhar, vamos pro restaurante. Fui pra lá. E quando eu cheguei, foi uma surpresa grata ver que quem conseguiu chegar foi trabalhar. As pessoas não abandonaram só porque elas poderiam dar isso de desculpa. Foi muito legal, sabe? E aí foi muito interessante, porque eu fiquei no caixa o dia inteiro. Eu tava grávida de quase 7 meses. Fiquei o dia inteiro no caixa. E foi pra cozinha quem conseguiu, a nutricionista entrou na cozinha, foi ajudar. E os garçons que vieram, e a gente colocou pra atender. E foi muito interessante porque a gente teve naquele dia o mesmo faturamento de outros dias. Por quê? Porque mesmo com um cardápio reduzido, com uma estrutura escassa de pessoal, né? Foi um dos raros restaurantes que abriu. Exato. Então, quando a gente abriu naquele momento, todo mundo que precisou almoçar foi ali. Então, o nosso faturamento foi basicamente o mesmo de um dia normal da semana como aquele. Então, isso realmente é tu olhar... claro, o dono do restaurante, ele estava ali também, mas ele não era o principal no atendimento, nem na operação, Exato. né? Porque ele tinha mais de um restaurante. E naquele dia, ele abriu o outro que era menor e ficou lá no atendimento. E a equipe de atendimento, ficou ali. Quem pôde, fez o que dava. E foi muito interessante, porque tu vê nisso o compromisso do teu funcionário, né? Dizer, como é que a gente vai resolver? Eu dou a ideia como empresário, mas o meu funcionário tem que comprar a ideia e fazer junto. Ele tem que, nesse momento, ele realmente tem que abraçar, vestir a camisa, porque senão você não consegue operar. Se tu tivesse o funcionário dizer, não, eu não vou conseguir lavar a louça na mão porque a lavadora não tá funcionando porque faltou água, tu não consegue operar, né? Tu tem que ter as pessoas que realmente te ajudem, te agreguem. Tu não pode deixar o desafio te paralisar. O desafio tá ali pra te fazer crescer e evoluir. É pra isso que ele tá ali. Então, tu tem que olhar pra ele pensando positivo e pensando como eu vou fazer pra resolver. E se tu te apavorar, tu como gerente, dono, proprietário, já te apavora, imagina a sensação que tu vai estar passando pra eles. Não consegue. Então, tu tem que estar calmo, tranquilo e dizer, vamos resolver. Vai dar tudo certo. No rosto, dizer, vamos lá. A gente vai fazer do jeito que dá certo, a gente vai fazer. Alguma forma vai dar. E é isso aí, uma forma ou outra sempre dá. A gente teve um desafio também bem grande, foi quando teve enchente aqui em Blumenau. Graças a Deus, a nossa loja não pegou, né? Foi em 2023, acho. Foi. Então, fechou, inclusive, em outubro naquele ano, né? Fechou. Foi bem no início ali, dia 5, acho que de outubro, né? Isso, ia começar foi. outubro, Eu fechei o escritório também. Tive que remover tudo, porque a gente não sabia se ia pegar ou não, né? Todo mundo falando que ia dar tantos metros, aí nós, meu Deus do céu, e agora? A gente nunca tinha passado por isso, né? A nossa cidade nunca teve histórico disso, se bem que aconteceu ano passado, infelizmente, também no Rio Grande do Sul, em maio.
Mas sabe o que é tu passar no centro de Blumenau, no centro de uma cidade grande, e tá as lojas vazias, as maiores lojas, assim, que tu olhava pra aquela loja e pensava, nossa, aqui é uma loja grande, estruturada, tá há muitos anos aqui, com vazio, tudo vazio dentro das lojas, parecia cena de filme. E a gente começou a se olhar apavorado, o que a gente vai fazer? Porque o nosso restaurante Até tinha então, nós não tinha tirado possibilidade. nada dentro do café. Nós estava lá com a operação normal, funcionando, e todo mundo um caos, né? Todo mundo falando na cidade, nós tranquilo, porque... É porque vocês não tinham pegado isso antes, né? Exato. A gente que é daqui de Blumenau tá muito habituado com a sazonalidade das enchentes. Então, de tempos em tempos, elas vêm, Sim. né? E eu passei por uma em 2002, bastante impressionante. Isso é uma das coisas que é impressionante da nossa cultura aqui. Os alertas são muito precisos, eles alertam de que vai dar a enchente, que vai chegar numa cota de metragem o rio, e todas as pessoas já sabem em que cota de altura do rio vai chegar na sua casa, né? Então, em 2002, naquele ano, às 8 da manhã, as lojas estavam todas descarregando. Meio-dia, que a enchente começou a subir mais próximo das ruas, né? Já estava tudo vazio. Passou a enchente naquelas 12 horas seguintes até meia-noite. Até de manhã ela baixou. No outro dia, às 8, 9 horas da manhã, as coisas estavam todas montadas, limpas e organizadas. E teve enchente. Nessa que vocês estão falando, o rio não subiu tanto. Foi menor do que a previsão que teria, né? Mas a de 2002, ele subiu. E subiu e entrou no início da Rua 15, as áreas de cota até 12 metros, chegou. E as empresas, no dia seguinte de manhã, estava tudo limpo, tudo organizado e todo mundo trabalhando, sabe? Isso é realmente um desafio da nossa região.